Então, o 5 faz o quê? O 5 cria um conceito novo. É o que o Steve Jobs fez quando ele criou o iPod, o iPhone. Ele criou algo novo, né? Ele tirou o teclado, ele pôs a indústria fonográfica lá dentro, ele criou um novo conceito. Não sei se você sabe como que o Steve Jobs era um 8. Como que o Steve Jobs, um 8 é lá, ó, 10 a cada 1 milhão de seres humanos. Significa que nos Estados Unidos inteiro vai ter 2 mil, vai ter 3 mil Steve Jobs, indivíduos potencialmente 8, né? Que tem que ter a sorte de acordar, nascer num lugar que dê para estudar, não ficar doido, é isso? Tem um monte. Não é isso mesmo? Né? O Steve Jobs não tomava banho, andava descalço, né? Mas o cara fica doido demais, ele não, né? A chance de ficar meio atrapalhado é muito grande. Então o Steve Jobs chamou o chefe de engenharia da Apple e falou assim, eu queria fazer um computador dessa espessura. Ele falou, qual? Ele falou, um plug P2. O cara falou, ô Steve, e o HD, onde é que eu coloco? Ele virou e falou assim, não tem pendrive? Fininho? Ele falou, não, o pendrive é 33 GB, o maior que tem. Ele falou, liga para o fabricante, vê qual maior que ele consegue fazer. 122. Foi o primeiro HD SSD do mundo. Você concorda comigo que ele criou o computador naquela hora, né? Está criado. O engenheiro só tem que executar. Então isso é que um modo alto faz, ele dá a direção. O Steve Jobs, então o que acontece? Um 5 inova, cria um conceito. Um 6 faz com conceitos o que o 2 faz com informação. Um 7 coloca conceitos em sequência, em série. Um 8 coloca conceitos em paralelo. Como eu disse para vocês, você vai saltando durante a vida, a cada 5, 7 anos da sua vida. O Steve Jobs não chegou ao 8, ele morreu antes. Ele morreu como um 6 alto para 7. Mas o Winston Churchill, aos 65 anos de idade, chega ao poder na Inglaterra, 8. Por isso que ele foi o maior estadista do século XX. O Winston Churchill tocaria a maior empresa do mundo, que era a GM, com o pé nas costas. Aliás, ele tocava a guerra deitado na cama, fumando charuto, ele tinha depressão, né? Ele chamava o demônio do meio-dia, que visitava ele, da meia-noite. Então, era um gênio, né? Conta-se que certa vez o comando militar inglês propôs a eles cortarem uma parte da mata que ficava no litoral, não sei quantos hectares de mata, para criar uma fortificação, alguma coisa assim. Ele falou, de forma alguma. Ele falou, mas o primeiro-ministro vai defender a nossa ilha. Ele falou, meus amigos, essa guerra vai passar. Aquelas árvores demoraram 400 anos para crescer. A gente não sabe se vão precisar delas depois. Depois que o cara fala, você fala, é verdade, né? Aí fica fácil. Então, um 8. Elon Musk provavelmente é entre um 8 e um 9. Acima de 9 são gênios. Gênio faz pouca coisa no mundo. O gênio descobre universais. Newton descobriu 3 leis que regiam a gravidade. Só. Pouca coisa. Não é isso? Newton, a maçã caiu na cabeça dele. Ele pegou a maçã, olhou para o céu, tinha a lua lá. Aí ele deduziu que a mesma força que jogou a maçã na cabeça dele segurava a lua. Ele falou, nossa, eu vou explicar esse troço. Não tinha matemática para fazer isso. Aí ele inventou a matemática, o cálculo, para explicar o que ele intuiu. Então, né, assim, é um troço de outro planeta, né? Não tem jeito, né? Bach só existe tocado, gravado, 5% da obra de Bach. Se você sentar para transcrever o que Bach compôs, você vai ficar 30 anos sentado escrevendo em 8 horas por dia. Eu falei isso, uma cliente falou assim, não, doutor, ele tinha uma escola de música. Eu falei, não, querido, ele é gênio. Picasso pintou 13 mil quadros, 100 mil gravuras sozinho, porque Picasso a gente viu ele fazer isso, né? Fala, como? Eu falei, mas gênio, é um outro bicho, é um outro ser, não é? Porque a gente tem que ouvir os gênios, mesmo que a gente não goste deles, né? Mesmo que você não concorde com os caras meio doidos, você tem que ouvir. Quando eu falo isso, o pessoal de esquerda arrepia. Você tem que ouvir o Olavo de Carvalho. Porque era brilhante, ele anteveu coisas que aconteceram 20 anos depois, 25 anos. Não gosta. Eu falei, não tem que gostar, entendeu? Tem que ouvir, porque às vezes ele vai te dar uma dica que vai te ajudar. Quem era um 12? Um 12 era Mozart. Mozart, porque o Jacques era capaz de ler a obra de uma pessoa, a música, e entender o extrato dela. Mozart compunha uma sinfonia aos 8 anos de idade. Aos 8 anos. 3. Presta atenção. Mozart compunha uma sinfonia, aos 8 anos, na mesma complexidade do Consultor do Falcone. Bem inacreditável. E diz que certa vez um indivíduo chegou ao pé de Mozart e falou assim, eu também quero escrever, compor sinfonias, por onde eu começo? Ele falou, não, começa de uma coisa mais fácil, né, a música e tal. Ele falou, não, mas o senhor compôs com 8 anos. Aí Mozart disse para ele assim, mas eu não perguntei para ninguém como é que tinha que fazer.
Não fiz essa pergunta, né? Muito bem, então vocês entenderam? Então a tarefa tem que estar alinhada, né? Análise do discurso, eu trouxe para você ver, ó. A favor ou contra a Uber no Brasil? Então, assim, você faz perguntas assim, ó, gerais, tá certo? E muitas que incomodam. Você é a favor ou contra as armas? Entendeu? Não é uma discussão moral. Você quer ver o número de argumentos e como é que a pessoa usa para conversar. Então, aqui, ó. Você é a favor ou contra a Uber no Brasil? A favor, porque ela ajuda muitas pessoas, tem muitas pessoas que estão trabalhando graças à Uber. É mais barato do que um transporte comum e dá muita vantagem para o consumidor também. Esse camarada tem 24 anos de idade, ele é um alto. Você vai entender por quê. Porque a fala dele, o fato dele falar primeiro que tem muita gente trabalhando, não, o que vem depois, que ele fala que é barato, não acrescenta ao primeiro argumento. Você está entendendo? São dois argumentos separados, eles são desacoplados. Vou te mostrar dois agora. Por favor, contra o Uber. A favor, pois é mais um meio de trabalho que traz benefícios financeiros para o país. Agora você vê, ó, o que ele faz? Ó. Porque gera mais emprego, você está entendendo? Ele potencializa, ele conecta um argumento no outro. Gera mais desenvolvimento e serve também para melhorar o turismo, porque as pessoas também utilizam esse meio para conhecer determinados lugares. Então eu sou a favor porque eu sei que é uma boa fonte de renda a mais que traz um bom desenvolvimento para o país. Você está entendendo? Ele vai usando cada argumento para reforçar o anterior. Ele tem 28 anos de idade, ele é um 2 médio. Você fala, qual que é a importância da idade? Essa daqui, ó. Você não levava o seu filho no pediatra para ver um negócio desse? Não era? O pediatra falava assim, está dentro da curva, né? Não é. O filho do Clark Kent vai ser maior do que o meu filho, você concorda? Não é isso? Então o filho dele vai ter outra curva, né? Não pode estar na mesma curva do meu filho, não é isso, né? Por exemplo. Então, a bolinha vermelha é o 1 alto, aos 24 anos de idade. Se você seguir a curva ali, ó, ele vai ser um modo 3. O modo, quando eu digo assim, Mozart era um 12, ele morreu antes. É onde você vai chegar aos 70, entendeu? Você vai chegar aos 70. O outro, que era um 2 alto, ele vai ser um 4, entendeu? Tá certo? Isso é completamente diferente. Você fala, por que isso é importante? Porque quando eles têm 20 anos de idade, eles custam a mesma coisa para você, entendeu? Né? É claro, se ele não tiver trabalho, não adianta você falar assim, vou pegar um 3, vou colocar para cuidar do almoxerifado. Ele não vai ficar lá, entendeu? A tarefa tem que ser alinhada para ele ter fluxo, para ele ter prazer. A tarefa tem que estar na altura do desafio dele. Se tiver aquém, ele fica ansioso. Se tiver, além ele fica ansioso, aquém ele fica tedioso. E muitos, né, isso é muito comum em empresas de médio porte, pequeno para médio porte. É isso aqui, ó. A pessoa que está lá em cima, você, como faltam 3, por exemplo, você tem a sensação que você está segurando tudo que está abaixo. Não é isso mesmo? Tem um gap entre você e a primeira pessoa abaixo. Então é assim, ó, você fala, a pessoa não entende. Mas você explicou. Aí você fala, não, eu já expliquei 3, 4 vezes. E a pessoa fala assim, ele não me explica direito. Não é assim? Porque você não consegue quebrar a informação para que a pessoa entenda. Esse é um dos problemas, é um gap. Então, a gente tem que ser capaz de descer e explicar a informação. Era isso que o Steve Jobs tinha com o diretor dele, você imagina. Todos os diretores do Steve Jobs, ele tinha essa sensação. Por isso que eles falam assim, ele era muito ignorante. Porque você já viu, o cara explicou 4 vezes, ninguém entendeu. 5 vezes, não entendeu, ele fala assim, eu estou mandando, é para fazer. Não, entendeu? Você também seria impaciente, você não teria paciência, você explicou. Então eu dou um exemplo também da dona Eva. No meu consultório, então, eu tinha uma mesa e tinha 2 cadeiras. E tinha um tapete, onde as 2 cadeiras ficavam em cima. Uma parte do tapete ficava debaixo da mesa. Eu não sei porque a arquiteta arrumou um antiderrapante, em vez de ser do tapete inteiro, só tinha o tamanho do tapete para fora da mesa. Você está entendendo? Quando a dona Eva arrumava no final de semana, o que você acha que ela fazia? Ela puxava o antiderrapante para o pedaço debaixo da mesa, a ponta lá do tapete onde o paciente pisava ficava sem antiderrapante, o paciente escorregava. Eu chamava ela, explicava, dona Eva, então, você entendeu? Nada, não mudava. Falei, dona Eva, então. Um dia eu chamei a Carla, minha secretária, falei, Carla, explica para a dona Eva. E eu fiquei olhando. Na minha cabeça, a Carla falou exatamente o que eu falei. Mas a dona Eva entendeu a Carla. Porque a Carla era mais perto dela, você entende? Então a Carla compreendia ela melhor do que eu. Entende? Por isso que a informação ela vem quebrada, né, amor? Você não pode começar, eu brinco, você vai ler Kant. Não, você começa com Kant for Dummies, não é isso? Assim, cara, vou começar a ler Kant, não, você Kant for Dummies. Aí depois você deu Kant for Dummies, você vai subir nele, porque você não vai entender nada do que está escrevendo, né? Você tem que começar lá embaixo.
Então, a gente tem que descer e explicar. E quanto mais concreto a gente for, exemplos concretos, mais a pessoa entende. Por exemplo, eu perguntei para a dona Eva, a senhora é a favor da liberação das drogas, dona Eva? Ela falou para mim assim, eu sou contra o doutor Frederico. Eu falei, por quê? Foi porque lá no meu bairro tinha um menino bom, filho da minha vizinha, que ia para a igreja com a gente todo domingo, passou a mexer com esse negócio, ficou perdido o menino. Eu falei, dona Eva, o que mais? Ela fez assim, ó. Lá no bairro também tinha uma moça, morava 3 quarteirões. Você está entendendo? É tudo exemplo concreto. Ela não conseguia abstrair, tá certo? Então é concreto. Então você tem que trazer a concretude, aí a pessoa entende. Então você vai lá embaixo e sobe. Isso é que um bom professor faz, você tá entendendo? Todo mundo que é bom, você vai assistir às vezes uma aula, por exemplo, do meu pai, no início você fala assim, entendeu? É porque ele pega todo mundo cá embaixo e fala assim, O efeito colateral é que o porteiro acha saber de ensino. Não é isso, não é grave? Não é? Não é isso mesmo? É porque eu não entendi, assisti o vídeo. É tão bem explicado que ele chega um ponto aqui que ele não acompanha mais, mas ele entendeu o alicerce. E aí a gente sofre do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger foi o seguinte, eles aplicaram provas em um grupo de pessoas e a pessoa tinha que dar a nota que ela achava que ela ia tirar e comparada ao grupo, entendeu? O que eles descobriram? Que as pessoas que tiravam notas acima de 9, eles ranqueavam a nota deles para baixo. Eles achavam que ia tirar 7. E o camarada que tirava 5 achava que ia tirar 8. O que isso causa? O que sabe mais, ele superestima o que o outro vai aprender. Você está entendendo? Então você acha, não, eu vou explicar assim, ele vai entender. Não vai. E o que não sabe nada, acha que sabe muito. Né? Ele faz um curso no final de semana e acha que é endocrinologista. Não é isso mesmo? Então isso cria esse problema, mas quem sabe mais acha que é muito fácil de explicar e o outro entender. Então, e como, por exemplo, nós médicos aprendem rápidos qualquer coisa, você acredita que é fácil, é muito fácil. Por exemplo, eu já tive um colega que contratou uma secretária que trabalhava numa loja de roupa, e eu falei, mas quem ensinou para ela? Ninguém. Você falou assim, meu amigo, não é muito simples, é só marcar na agenda. Eu falei, não, você não está entendendo, ela nunca fez isso. Tem alguém que tem que treinar. Falou, para que treinar? Falei, não, porque você está se comparando com você mesmo. Ela tem que aprender, tem que ter uma metodologia.